Olá, muito boa noite. É bem-vindo a mais um encontro com Deus. E esta noite vamos continuar a falar de Jesus e do Espírito Santo. Antes, porém, vamos ouvir um cântico maravilhoso. Jesus está esperando. Esta noite vamos começar com a oração, os nossos momentos de oração de intercessão. Eu irei orar aqui e todos você que está aí em sua casa ou que nos está também a ouvir através da Rádio Clube de Sintra, você poderá neste momento unir-se a mim também nesta oração. E por que motivos iremos orar? Vamos orar hoje por aqueles que estão sofrendo nos hospitais. Nós temos ouvido notícias terríveis, assustadoras, de pessoas, cada vez mais o seu número aumenta de pessoas infectadas com este vírus terrível e que encontram-se nos hospitais, algumas delas até em unidades de cuidados intensivos. Precisamos de orar por estes amigos. Vamos orar também por todas as famílias da Igreja em Portugal, por todas as famílias de todos os credos religiosos, por todos aqueles que realmente são filhos de Deus. Vamos pedir ao Senhor que neste tempo difícil de confinamento as famílias possam estar unidas e possam realmente ter algum tempo para pensarem juntas em Jesus. Então, eu convido a inclinar a sua fronte para falarmos com nosso Deus. Querido Pai, nosso Deus eterno,
Esta noite vimos a Ti em oração, trazendo-te, Senhor, este nosso pedido por todos aqueles Teus filhos que estão a sofrer nos hospitais, e grande parte destes infectados com esta terrível doença do Covid-19 que nos assola. E clamamos esta noite, Senhor, por piedade, que tenhas piedade de nós, que ouças a nossa oração e, querido Pai, que possas ir ao encontro destes Teus filhinhos que estão a sofrer e pela Tua grande vontade que eles possam encontrar em breve o restabelecimento deste terrível mal. Mas também nesta noite, Senhor, nós queremos orar e oramos por todas as famílias que estão em confinamento. Sabes, Pai, que neste tempo de confinamento, por vezes há desajustes entre esposo e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos, entre pessoas da mesma família. Ó Pai, que Tu possas trazer a paz ao coração de cada família e que este tempo seja um tempo de unidade, que neste momento cada um possa pensar que este é o tempo que precisam de estar unidos e, sobretudo, Senhor, unidos a Ti, unidos em oração, porque não venceremos este mal a não ser pelo Teu poder e pela graça de Jesus. E por isso, Senhor, esta noite nós oramos também por todos aqueles que nos ouvem, que nos veem através destes canais, Novo Tempo Portugal e também através da Rádio Clube de Sintra. Que abençoes, Senhor, também as Tuas igrejas em Portugal, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amigos, esta noite vamos continuar então a falar sobre Jesus e sobre o ministério do Espírito Santo. Eu escolhi um texto muito rico que encontramos no livro de Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos ler no capítulo 8. Este é, aliás, um dos meus textos preferidos. Romanos 8, versículo 1. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já pensou neste texto impressionante? Aquilo que Paulo está a dizer é simplesmente isso: olha, aquele que está em Cristo não pode ser condenado. Não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo. Mas então perguntamos logo de seguida, mas afinal de contas, o que é estar em Cristo? E neste texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele explica exatamente o que é estar em Cristo, porque na última parte do texto ele diz: os que não andam segundo a carne, mas os que andam segundo o Espírito. Portanto, aqueles que andam segundo o Espírito, estes não estão em condenação. Ou seja, eles não andam segundo a carne, andam segundo o Espírito. Mas o que é isto de andar segundo a carne e de andar segundo o Espírito? Bom, Paulo está a falar de um conflito entre duas naturezas que vivem constantemente em nós, a nossa natureza ou a nossa inclinação carnal e a nossa inclinação espiritual. Por isso Paulo aqui diferencia e ele diz: os que não andam segundo a carne, os que andam segundo o Espírito, estes realmente não estão condenados, estes estão em Cristo. Porque quando se está em Cristo, não se está debaixo da condenação. Ora, se somos então guiados pelo Espírito Santo, então estamos em Cristo. O apóstolo Paulo, ele explica muito bem esta questão de viver segundo o Espírito e de não estar segundo a carne no versículo 5.
Neste mesmo capítulo 8 de Romanos, no versículo 5, ele diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Veja, Paulo está a falar aqui destas duas naturezas. Então está a dizer que é a nossa natureza carnal que nos leva para o mal, que nos leva para o pecado. Por outro lado, é o Espírito Santo em nós, a nossa natureza espiritual, que nos leva para fazer o bem, nos leva para o lado oposto do pecado. E aqui então gera-se realmente um grande conflito dentro de cada coração. Sabe, o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem do que é que estava a falar. Porque ele viveu na carne, ele viveu na pele, como se costuma dizer, esta experiência deste conflito. Porque Paulo dizia, agora é só voltarmos uma página atrás na nossa Bíblia, irmos ao capítulo 7 e ler exatamente o versículo 15. Para alguns nem precisam de voltar a página, está na mesma página do capítulo 8. Portanto, agora vou referir-me ao capítulo 7 e ao versículo 15, em que Paulo explica qual era o seu problema, que situação terrível ele vivia em sua vida. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Olha, era esta luta. Já viu? Isto é terrível. Paulo dizia, eu quero fazer o bem, mas eu estou sempre a fazer aquilo que realmente não devo fazer. Ele diz, aquilo que eu não aprovo, é isso que eu faço. E aquilo que eu aborreço, é isso que eu faço. É esta luta terrível que se passava na vida do apóstolo Paulo. E sabe, alguém que vive assim deve sentir-se bastante mal. É verdade. Quando nós caminhamos e não queremos fazer alguma coisa errada e acabamos por fazer aquilo que é errado, naturalmente que nos sentimos mal. E o apóstolo Paulo, ele sentia-se mal nesta situação. Se não, repare, neste mesmo capítulo 7 de Romanos, agora no versículo 24, o apóstolo Paulo diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Reparou? Quando Paulo pensava nas dificuldades que ele sentia nesta sua trajetória, na sua vida espiritual, na luta constante que ele travava dentro de si próprio, querendo fazer o bem, mas fazendo o mal, ele agora dizia, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu queria ilustrar isto com uma pequena história. Havia um homem, há muito tempo atrás, que todos os dias ia para o seu trabalho pelo mesmo caminho. E ele lá ia. Mas a determinada altura do caminho, ele quase sempre tropeçava numa pedra que estava saliente no meio do caminho. E ele caía e machucava-se. E por vezes ele chegava ao trabalho arranhado, com uma ferida no joelho, no cotovelo, porque tinha tropeçado naquela pedra. E um dia ele queixava-se a alguém que era realmente seu amigo e dizia, eu não sei mais o que hei de fazer, eu esqueço-me que aquela pedra está ali. E quando eu caminho e vou por aquele caminho para o meu trabalho, quase sempre eu tropeço na mesma pedra. E o amigo que o ouvia disse-lhe, olha, isso é fácil de resolver. Simplesmente procura arrancar aquela pedra do caminho. Quando fores por aí da próxima vez, ao chegares àquele local, pega naquela pedra e arranca de lá e nunca mais vais tropeçar nela. Ele disse, pois esse é o problema. É que eu tento realmente remover aquela pedra, mas uma grande parte desta pedra está enraizada na terra e eu não procuro, nem sequer consigo movê-la. E então aquele seu amigo disse-lhe, então pede ajuda.
pede ajuda. Eu não sou o teu melhor amigo? Então, eu vou contigo e vamos juntos retirar aquela pedra do caminho. E realmente assim foi. Os dois amigos lá foram e chegaram àquele lugar onde estava aquela pedra enraizada e que fazia tropeçar aquele homem sempre que ele passava por ali, ou quase sempre que ele passava por ali. E então os dois uniram a sua força, a sua vontade, e começaram a abanar aquela pedra com toda a força. E realmente a força dos dois agora unida, ela fez com que aquela pedra se soltasse e eles retiraram aquela pedra daquele caminho. Sabe, isto é uma história banal que até nos faz rir. Mas eu fiquei a pensar o seguinte: eu não sei qual é a pedra que pode estar enraizada no seu coração, no seu caminho, na sua caminhada espiritual. Provavelmente você estará a lutar para remover algum empecilho da sua vida. Quem sabe algum vício, quem sabe algum pecado acariciado, alguma coisa que gostaria de ver resolvida, mas que ainda não conseguiu resolver. Lembra-se, nesta história banal, do que disse aquele homem ao seu amigo: pede ajuda, pede ajuda. Sim, Jesus diz, olha, lembra-se, na quarta-feira passada, nós falávamos daquele texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, em que Jesus diz, entra no teu quarto, fecha o teu aposento e ora. Fala com o teu pai que está no secreto. E ele que está em secreto vai ouvir-te. Então ali, meu querido amigo, tu podes abrir o teu coração. Podes abrir o teu coração. Lembra-se também daquele outro texto que a semana passada fizemos referência, de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Diz que nessa altura o Espírito Santo está presente e ele intercede com gemidos inexprimíveis. Sim, é o poder da oração. Quando realmente temos empecilhos na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada espiritual, quando sentimos que esses obstáculos são difíceis de transpor, então vamos pedir ajuda a Jesus. Vamos humilhar-nos perante Cristo e dizer, Senhor, ajuda-me, eu não consigo, eu estou a lutar para resolver este problema na minha vida, mas eu não consegui ainda. E então, sabe, o Espírito Santo está intercedendo. O Espírito Santo lhe dará força e virá em socorro para que você encontre a força para remover essa pedra do seu caminho. Eu gosto muito de um texto e eu, ao terminar, gostaria de o ler consigo. Vamos ler, ele está na primeira epístola de João. Na primeira epístola de João, no capítulo 1 e no versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu gosto deste texto, gosto muito dele, porque neste texto nós vemos que Deus, Jesus, Ele faz duas coisas por nós. Quando nós oramos, Ele diz que nós, quando confessamos os nossos pecados, pedindo, Senhor, eu sei que eu estou sempre tropeçando nesta pedra, eu estou sempre tropeçando neste pecado, neste vício. Quando nós oramos, então diz que o Senhor é fiel e justo, não apenas para nos perdoar, mas diz que o Senhor remove, o Senhor purifica, o Senhor tira esta pedra que está impedindo que a nossa relação com Deus seja uma boa, agradável experiência. Meu querido amigo, que Deus o ajude. Esta noite eu irei ainda orar para que realmente cada um de nós
possa viver esta experiência maravilhosa de andar com Jesus, sabendo que é o Espírito Santo quem nos fortalece. Que Deus o abençoe ricamente. É a minha oração. Amém. Vamos, de seguida, ouvir um cântico maravilhoso. Sabe, alguém disse que o caminho faz-se caminhando. E nós caminhamos dia a dia com Jesus. Ouça este cântico, dia a dia. Momentos, força encontro em lutas ou amor, pois de Deus recebo sempre alento. Que razão terei eu pra temor? Deus que é bom e sábio e compassivo, cada dia dá-me o que é melhor. Uma dor e logo um lenitivo, luta e paz eu sinto em derredor. Cada dia Deus está bem perto e conselhos dele posso obter. Segurança e auxílio em tempo certo e concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai os filhos seus. Dar-te-ei poder a cada dia, é a certeza que ele ofereceu. Quero, ó Deus, em cada sofrimento confiar em teu cuidado e amor, e com fé eu permaneça atento às promessas tuas, meu Senhor. Em teu posse, em lutas, dores, trevas, aceitar, ó Deus, de tua mão, um a um, os dias que me entregas nesta minha peregrinação. Vamos inclinar a nossa fronte para falarmos com Deus. Querido Pai, nosso eterno Deus, nós te agradecemos porque permitiste que esta noite pudéssemos estar novamente juntos em oração, em torno da tua palavra, falando de Jesus e do Espírito Santo. E pedimos-te, Senhor, que o Santo Espírito possa estar com todos estes queridos que nos ouvem através da rádio ou através da Novo Tempo Portugal. Que realmente, Senhor, nós possamos encontrar forças em Cristo para que sejam removidas da nossa vida as pedras, os pecados, aquilo que realmente nos oprime. E estas bênçãos nós as queremos suplicar em nome
de Jesus. Amém. Meu amigo, eu quero convidá-lo a voltar aqui na próxima quarta-feira para mais um encontro com Deus. Que Deus o abençoe. Tenha uma noite feliz, uma noite descansada.